Nosso pensamento a Deus, o nosso Pai, nosso Criador. Senhor Jesus, mestre e amigo, nos abençoe nesta noite de estudos e reflexões, para que possamos entender um pouco mais da proposta espiritual, do despertar deste ser milenário, ainda dormindo no pesadelo dos vícios, da indiferença, da comodidade, da preguiça, da indolência. Quem sabe, Senhor, através de uma reflexão mais apurada, possamos nós também despertarmos como espíritos que somos para as propostas espirituais que nos aguardam. Abençoe, Senhor, a todos aqueles que estudam conosco neste momento tão importante da nossa semana, quando nós estamos fechando uma semana de trabalhos, de atividade, e estamos fechando também com sentimento de gratidão, de proteção e de crescimento espiritual. Obrigado por mais esta oportunidade, por esta encarnação que tem sido para nós muito importante no autodescobrimento, no despertar dos valores do Espírito. Muito obrigado, Senhor. Continue conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, nós vamos agora começar, o estudo dessa semana. Nós estamos na último capítulo do livro Devasando o Invisível. E esse capítulo ele vem falar para nós justamente de questões muito profundas. Ele é intitulado Os Grandes Segredos do Além. E quando ela vem desvendar esses segredos, quando ela vem trocar uma experiência conosco, já que ela conseguia entrar no mundo espiritual com extrema lucidez, coisa que nós temos dificuldade, porque nós, quando entramos no mundo espiritual, estamos desdobrados do corpo físico. E aí vivemos experiências, mas quando retornamos, nós temos uma série de dificuldades de lembrar daquilo que aconteceu, daquilo que foi vivenciado, das experiências, que tivemos fora do corpo físico. Então, ela começa esse capítulo com uma tese, com uma pergunta. Ela foi elencando uma série de propostas e nós paramos na semana passada justamente na proposta que dá o tom deste capítulo, quando ela afirma para nós: das teses aventadas à espiritualidade, uma que nos parecera a mais sedutora, procurar saber de nossos mentores espirituais a razão pela qual certos espíritos desencarnados se supõem ainda vivos. Qual o mecanismo que os leva a se considerarem homens carnais, quando, em verdade, muitas vezes há séculos que estão separados da condição humana? Realmente, isso é uma questão muito delicada. Se nós pegarmos o livro Nosso Lar, nós vamos ver lá na frente, quando André Luiz está já a trabalho na colônia, eles vão receber uma série de espíritos que estagiaram por um longo período no umbral. E um desses espíritos que chega, junto com aquela caravana, era uma senhora que tinha ainda posturas de alguém que estivesse encarnado. Esta senhora havia ficado aproximadamente mais de 100 anos, pela mentalidade que ela trazia, pelos valores, pelas ideias, mais de 100 anos nas regiões inferiores, sem dar-se conta que havia desencarnado. Ela continuou a existência com naturalidade, como se ainda fosse uma senhora proprietária de escravos e que tinha vários às suas ordens para satisfazer todos os seus desejos, os seus caprichos.
E ela chega em nosso lar depois de um centenário nesse mundo, né, de reflexões, ainda com a mentalidade de uma pessoa encarnada. O próprio André Luiz, espírito até certo ponto materialista, que não concebia a vida após a morte, tem muita dificuldade de se localizar no mundo espiritual. Ele tem dúvidas se ele estava louco, se ele estava internado, se ele estava em uma outra região, porque naquele momento nada lhe era familiar. No entanto, ele tinha todas as características de uma pessoa encarnada. Ele sentia frio, fome, sede, sono. As suas necessidades fisiológicas continuavam a acompanhá-lo. Então, para ele, aquela dor da cirurgia que foi feita no abdômen, tudo permanecia naturalmente. No livro Memórias de um Suicida, nós vamos ver a experiência de Camilo Castelo Branco, que apesar de adotar um pseudônimo no livro, ele vai narrar algo muito interessante, que ele só tem a dimensão que estava desencarnado depois de ter sido socorrido no Hospital Maria de Nazaré. Todo o período que ele ficou ali no Vale dos Suicidas, né, naquelas regiões inferiores, infelizes, de grandes tormentos, sofrimentos, perseguições, ele tinha dúvida se aquele tiro que ele deu ao ouvido, ele lembrava. Ele tinha um sangramento que nada estancava. Se aquele tiro tinha sido para ele, né, algo que ele havia sobrevivido materialmente. Então ele ainda se achava encarnado, ele tinha dúvidas. O que seria aquilo? Um momento de loucura, não conseguia conceber a vida espiritual. Isso nos faz crer que a passagem da morte é extremamente natural. Ou como diz o Livro dos Espíritos, não tem dor nenhuma. Se o espírito tiver lucidez, se ele tiver conhecimento da doutrina espírita, ele pode ter uma percepção, sim, daquela passagem, daquele momento, porque ele identifica os quadros que estão acontecendo e sabe que, naturalmente, algo modificou. No livro Além da Vida, ou Além da Morte, acho que é Além da Morte, né? A história de Otília Gonçalves, ela narra que estava lúcida no seu velório, mas ela preferiu acreditar que aquilo tudo era um sonho. Ela não aceitou o momento da libertação. Então, ela acabou padecendo alguns sofrimentos desnecessários pela sua teimosia em tentar mudar uma realidade que é imutável. No livro Voltei, a história de Frederico Figner, do irmão Jacó, ele conta detalhes por detalhes do seu desencarne, porque foi um desencarne consciente. Então, ele sentia a hora o coração espiritual, né, perispiritual, ansioso pela libertação, batendo descompassadamente, acelerado, e o coração físico batendo com extrema dificuldade, devido, né, toda a sua limitação orgânica. Então, grande parte dos espíritos e aqueles que têm um pouco de experiência no campo da desobsessão podem comprovar, desencarnam sem a mínima noção que passaram pela morte. É como se fosse um sono mais profundo, aonde eles adormecem numa realidade, numa dimensão e despertam na outra. Mas como a vida é mental em todas as dimensões do multiverso, eles, acreditando estarem encarnados, a mente, o metabolismo fisiológico do perispírito, acompanhará os reflexos condicionados do corpo físico. Então, vão ter as mesmas necessidades, as mesmas dificuldades, e vão acreditar fielmente que estão encarnados. Quando você vira para um espírito que, às vezes, né, se faz presente a um trabalho de desobsessão,
e fala para ele que ele não pertence mais à categoria dos encarnados, muitos têm dificuldade. Eu me recordo de um estudo do Haroldo Dutra, e ele contando uma experiência da casa espírita que ele frequenta, assistindo uma orientação a um espírito desencarnado. E um espírito defendendo o seu direito de posse, de familiar, como se ele estivesse realmente reencarnado. E o doutrinador, né, muito percebendo aquilo ali, né, muito atento àqueles detalhes, faz uma pergunta para ele assim: você acredita na vida após a morte? E aquele espírito que estava ali, né, brigando, fala assim: de jeito nenhum. Olha só, ele já estava na vida após a morte e não acreditava nela. E o doutrinador fala assim: olha, você tem boas razões para acreditar. E ali ele implanta uma dúvida, ó, por quê? Aí ele começa a repensar, gente, mas eu estou brigando por questões e não estou conseguindo me impor, não estou conseguindo ser ouvido. Algo aconteceu. A passagem da morte não tem dor, está no livro dos Espíritos. É natural. Nós é que ainda vemos a morte, né, com aqueles quadros terríveis da decomposição cadavérica, de estarmos ligados, de sermos enterrados vivos. Isso são traumas reencarnatórios, de encarnações extremamente materialistas que tivemos, ou de experiências suicidas que nos levaram a observar e a sentir efeitos de toda essa questão fúnebre, essa questão própria, natural, do retorno às origens da energia. Mas para aqueles que vivem de maneira comum, de maneira honesta, de maneira sem nenhum tipo de exagero, sem nenhum tipo de corromper a própria lei natural, vão desencarnar sem notar. Aqueles que têm conhecimento, aqueles que refletem sobre isso, que todas as noites, quando vão dormir, pensam: meu Deus, eu estou praticamente morrendo, porque ninguém consegue fazer uma vigília do sono. Você deixa o corpo, não tem nem certeza que vai despertar nele no outro dia. Isso é um treinamento, porque ali eu deixo o corpo físico. Eu não sinto dor para dormir. Simplesmente eu entrego o corpo na confiança que eu vou despertar nele no outro dia. Mas isso é uma esperança, isso é abstrato, porque há aqueles que não despertam, que têm a graça, né, de desencarnarem dormindo. Então, essa tese que ela levanta é uma tese muito profunda. Por que que a grande maioria dos espíritos desencarnados, sem informação ou sem formação religiosa, acreditam ainda estar encarnados? Este, diz ela, acrescentou um amigo lembrando a tese, julga-se atirado ao fundo de um poço há 2 séculos. Aquele há um século que fez a passagem para o invisível, mas continua montando guarda aos próprios tesouros, desdobrando-se em transações para aumentar a fortuna, certo de que continua a ser um homem, dentro da questão de encarnado. Acolá mais outro a julgar-se ainda súbito de El-Rei Dom João III de Portugal, ou seja, mantendo a mente retardada 4 séculos. Quando nós estamos fora do corpo físico, nós saímos das leis que regem o tempo e o espaço. Essas leis físicas, elas controlam enquanto nós estamos encarnados, despertos, trabalhando, produzindo. Mas, por exemplo, quando nós dormimos, e quando é um sono um tanto mais profundo, nós não temos dimensão daquele espaço que dormimos. Se foi de meia hora, de 2 horas, de uma noite toda. Quando nós desencarnamos e saímos dessas leis físicas, então 100 anos, 2 anos, 5 meses, não são mais dimensionáveis.
Nós não sentimos tanto mais esse efeito. Sabemos que tem um espaço de tempo, mas não estamos escravizados a essa corrente do relógio que marca momentos, segundos, minutos, anos e assim sucessivamente. Qual o mecanismo de tal fenômeno? Por que esses espíritos simplesmente desligam, prendem a mente a um determinado ponto e vivem ali até séculos, mesmo estando fora do corpo físico? À hora costumeira dos trabalhos, fizemos a súplica a fim de que o tema fosse explicado. Então, à noite, quando ela estava, pronta para a psicografia, ela fez uma prece e pediu aos benfeitores espirituais que, se possível fosse, enviasse alguma mensagem esclarecendo esta questão. Todavia, o lápis se mantinha impassível, sereno o braço e o pensamento completamente destituído de instruções e intuições. Não é nosso hábito insistir em súplicas desse gênero, quando notamos que o além silencia. Aliás, isso é uma das condições do desenvolvimento da mediunidade. Nós nunca devemos insistir numa tese para que os espíritos respondam determinada questão, porque se os espíritos sérios não se pronunciam, é porque há um motivo para que isso não aconteça. E se nós continuarmos insistindo, querendo, alguém vai vir e vai responder, sem nenhum compromisso com a verdade. Insistir, pretender forçar o intercâmbio com o invisível, será indisciplina que os códigos doutrinários não recomendam. É provocar a autossugestão, favorecendo o perigo chamado animismo, porta fatalmente franqueada à mistificação. Acontece muito também em trabalhos onde se espera alguma coisa, né? As pessoas que programam o trabalho e não a espiritualidade que tem a pauta na mão. Aí passam para médiuns a responsabilidade de darem informações, de fazerem atendimentos, sem que às vezes haja um planejamento espiritual para isso. Então, o médium, não sentindo o envolvimento da espiritualidade, tenta, de alguma forma, por necessidade de agradar ou de se autovalorizar, ele gera comunicações inexistentes, que são uma mistificação consciente. Ele está inventando aquilo tudo ou dando vazões a questões da sua própria alma, do animismo, o que é, de certa forma, completamente, contrário, contraproducente a qualquer trabalho digno. Porta fatalmente franqueada à mistificação. Renunciamos, pois, à tentativa e passamos a cuidar de outros afazeres. 10 dias depois, o próprio além voluntariamente forneceu-nos a tese desejada, mas fê-lo de forma diferente daquela que esperávamos, não atendendo à súplica formulada, nem agitando o nosso lápis, acionando o nosso braço, ou povoando os nossos pensamentos. Forneceu-a ao vivo, levando-nos em espírito ao mundo invisível, situado nas camadas terrenas, e autorizando nossas observações em torno de impressionantes aspectos da existência extraterrena e seus reflexos nas ações cotidianas dos homens comuns ou na massa popular. Isso quer dizer que visitávamos antros sórdidos da vida invisível, onde a ignomínia generalizada prolifera, subtraída à vista das criaturas humanas pelo segredo da morte. E o resultado dessa estranha reportagem que passamos para essas páginas toma o singular tema que buscávamos. Então, apesar dela não ter sido atendida, na psicografia, ela acabou sendo levada em espírito às regiões inferiores ainda do mundo espiritual,
as regiões aonde são quase que materiais, extremamente, né, muito próxima da realidade da Terra. Espíritos que desencarnaram, mas, ou melhor, que morreram, mas não desencarnaram dos seus costumes. Então, eles promovem antros viciosos, aonde satisfazem as suas paixões, os seus prazeres mais baixos. E por estarem muito próximo do nível encarnado, estão nos primeiros níveis dos espíritos fora do corpo físico, eles têm grande influência sobre a matéria. Eles têm uma capacidade muito grande de transmitir seus pensamentos, suas ideias, suas atitudes, seus ideais, sua vontade, que acaba contaminando pessoas incautas, pessoas que não se defendem, que não buscam algum tipo de reflexão para a vida, de seriedade, de compromisso moral, que não buscam pelo menos a oração como um escudo, como uma defesa contra tudo aquilo de mais sórdido, de mais vil que existe na sociedade. Dissemos em páginas anteriores que a entidade Adolfo Bezerra de Menezes é quem mais frequentemente nos faculta visitas a locais onde a miséria moral e espiritual se acentua. Sua grande bondade de coração, que o leva a partir em busca dos infelizes e transviados do bem, a fim de socorrê-los. O desejo nunca desmentido que ele tem de ajudar o próximo, certamente deveres imperiosos assumidos com a espiritualidade, constantemente o impelem aos locais onde a maldade e o vício, o atraso e a delinquência cavam rastros calamitosos, cujas consequências serão talvez séculos de lágrimas para aqueles que se abandonam às suas sugestões. Ela faz um apontamento aqui ao Dr. Bezerra, e é um fato que nós já lemos, né, que o Dr. Bezerra ele recebeu uma promoção espiritual quando completou, né, um determinado tempo de trabalhos no mundo espiritual. Ele, com uma alma dedicada, uma alma atenciosa, uma alma caridosa, ele recebeu uma promoção da espiritualidade que lhe facultava encarnar em mundos superiores, onde ele pudesse continuar o seu desenvolvimento como espírito. E no seu coração boníssimo, né, que aqueles que conhecem a sua história, que leram seus feitos, que viram como uma pessoa pode estar em qualquer situação, em qualquer lugar da sociedade, como médico, como político, como homem, sem se contaminar, sem deixar que a corrupção, né, vença os seus valores e os seus ideais. E ele, assim como Eurípides Barçanufo, que também foi político, nós vemos que há esperança, sim, em pessoas boas, quando elas se candidatam a esse tipo de atividade. E o Dr. Bezerra, nesse momento que ele recebe essa promoção, ele escolhe ficar ainda na Terra por mais 200 anos de trabalho para socorrer justamente espíritos inferiores. Espíritos revoltados, pervertidos, corrompidos, desanimados, desiludidos. Justamente, ele tem nesses irmãos caídos, nesses filhos pródigos, a sua missão de estar sempre estimulando para o crescimento. Não nos foi jamais possível concluir categoricamente se esses antros invisíveis, por nós visitados com nossos instrutores, são localizados na ambiência terrena ou no espaço propriamente dito. Olha que observação que ela faz. Ela vai numa dimensão espiritual, mas ela não consegue compreender, observar se essa dimensão está na Terra, paralela às nossas construções, ou se está num desdobramento espiritual muito próximo à Terra. Supomos
e aí não há uma verdade absoluta, é a ideia pessoal. Entretanto, que embora invisíveis aos olhos humanos, alguns deles, pelo menos, existem em qualquer local da própria sociedade terrena, onde quer que se aglomerem os desencarnados, que os formam com seus próprios atos e criações mentais, visto seu aspecto grosseiro, repugnante e mesmo vil. Então, com certeza, nas regiões aonde se aglomeram espíritos viciosos, há uma dimensão de construções mentais, onde outros espíritos viciosos acabam permanecendo. E aí, às vezes, a gente tem aquela dificuldade de compreender, né? É, essa própria vida fora da Terra, ela pode estar do nosso lado. Os espíritos convivem conosco, alimentando das nossas emanações mentais. Imaginemos, por exemplo, né, uma região de prostituição. Ali nós vamos ter um quadro social encarnado e um quadro social desencarnado, vampirizante, de pessoas ainda vinculadas aos prazeres carnais que buscam se locupletar com as atitudes daqueles incautos. Nós temos, por exemplo, como citamos na semana passada, né, antes do estudo, a Cracolândia em São Paulo. Ela é um quadro social de espíritos viciosos que esconde um quadro espiritual muito maior de espíritos viciosos, que também são parte do problema social, porque impedem aqueles que são os seus alimentadores, aqueles que estão encarnados e utilizam das drogas, da drogadição, para manter aquela alucinação, eles acabam vampirizando esses encarnados e prendendo, aumentando a demanda pela satisfação do vício, para que possa agora satisfazer um, dois, até mais espíritos que se vincularam a ele. Isso não é algo, né, fora do normal. Nós temos no livro Sexo e Destino, de André Luiz, a história lá de um homem que tinha um bar na sua casa e tinha o hábito de chegar em casa e tomar um drink, tomar um tipo de bebida. Então ele chegava em casa e já tinha, né, era quase que mecânico aquilo. Isso fez com que ele se consorciasse com dois espíritos que não eram seus obsessores, não queriam mal para ele, mas queriam beber junto com ele, porque tinham nele alguém que satisfazia o seu vício. Então, quando ele chegava em casa, um dos espíritos quase que incorporava nele para dar nele a vontade de beber, a ânsia de satisfazer aquela, né, aquela necessidade. Aí ele vai, coloca uma dose, toma, o espírito também suga parte daquelas vibrações, daquelas emanações alcoólicas, e o outro que aguardava a sua vez fica quase que desesperado, incentivando ele a tomar mais uma para que ele também possa vir a satisfazer. Então, ele coloca mais uma dose, toma, e André Luiz escreve, né? 2 doses para 3 almas. Mas o fígado encarnado é um só que tem, que vai ser desequilibrado e desestruturado nas suas condições menores. Então, imaginemos um quadro, né, como esse da Cracolândia. Cada pessoa doente que ali está carrega consigo uma série de outras desencarnadas, talvez sem noção nenhuma do mundo espiritual, a maioria absoluta deles com certeza, mas que vinculados num sistema de vampirização satisfazem também o seu próprio vício. Então, quando a gente retira alguém do vício, quando alguém vence um vício, é uma vitória muito grande, porque ele vence a dependência química, a dependência psíquica, a dependência espiritual. É um trabalho realmente muito profundo de renovação. Você se desvincula desses espíritos por não mais lhes oferecerem aquilo que eles querem. Então, logo retornamos à lucidez que nos é própria durante os transes mediúnicos, que nos facultam tais visitas, vimos-nos ingressando numa taverna de muito sórdido aspecto, um bar imundo,
tresandado a álcool e fumo, onde vimos desencarnados de ínfima educação e escassa moral, vagabundos do plano astral, os quais às vezes podem ter sido personagens altamente colocadas na sociedade terrena, mas cujos vícios e paixões os afinaram com as baixas camadas da sociedade do mundo invisível. Ébrios e desordeiros se aglomeravam para conversações dos mais ignóbil teor. Então, ela é desdobrada do corpo físico e é levada a uma taverna, a um bar do mundo espiritual. E chegando nesse bar, ela vê que a, as almas que ali frequentavam eram de um baixo teor moral muito grande, de costumes extremamente, né, materialistas. E isso não quer dizer que era de mendigos, de pessoas sem cultura, de pessoas que não tiveram nenhum tipo de expressão social. Você pode ter ali grandes nomes da sociedade, mas os títulos acadêmicos não são títulos de moralidade. Não desenvolvem a alma para reflexões maiores. Então, todos esses títulos, esses renomes, esses reconhecimentos sociais ficam do lado de fora do túmulo. Quando você entrou, dali para frente, há outro tipo de vida. A vida que se expressa no seu mundo íntimo. Esta que é levada em conta. E se aquele espírito, por mais que ele tenha algum tipo de reconhecimento pelo que fez, na verdade, espiritualmente ainda é alguém, né, muito carente de qualquer tipo de trabalho, de reconhecimento e de comportamento social elevado. Isso também nos faz refletir o nosso mundo íntimo. Se nós desencarnássemos hoje, pensemos, será que nossos comportamentos, nossos valores, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente faz, já nos faculta, por exemplo, morar numa colônia espiritual? Ou teríamos que depurar ainda em zonas espirituais inferiores? Ou seríamos atraídos a esses antros, porque intimamente isso ainda nos reflete de alguma forma? Acompanhávamos um guardião da espiritualidade, visto que se em vigília não será lícito a um médium penetrar ambientes dessa espécie, a não ser visando a serviços de legítima caridade. Menos admissível será que ele o faça em espírito durante o sono natural ou transe, a não ser acompanhado pelos tutores espirituais e, igualmente, para fins caritativos ou instrutivos. E aí que está a grande diferença. Ela é levada a esta região para um fim, né, instrutivo. Então, ela está amparada pela espiritualidade, ela tem um guardião, um trabalhador, né, que trabalha junto com Bezerra de Menezes. Diferente da gente, quando sai do corpo físico e é atraído para essas regiões, porque estas regiões refletem valores que nós ainda alimentamos. Então, quando se desdobra do corpo físico, nós vamos para as regiões felizes ou infelizes, materiais ou espirituais, as regiões que nos trazem bons sentimentos ou aquelas que nós somos vampirizados, porque durante a nossa vida, na equação da nossa vida, do nosso sentimento, o que prevalece ainda é a inferioridade. Nesse guardião, todavia, não reconhecemos a silhueta veneranda de Bezerra de Menezes, mas de um dos seus assistentes, cujo nome ignoramos, embora soubéssemos estar sob a direção e vigilância daquele mestre para a instrução a ser tratada. De uma força vibratória significativa, o dito assistente fazia-se entender telepaticamente, como se conversasse em alta voz e com veemência, até mesmo com autoridade e ator. É médico, tal como seu mestre,
Ao vê-lo, sentimos de imediato que fora grande cirurgião quando habitante na terra. Revelou-nos nessa data desempenhar tarefas psíquicas à cabeceira de pessoas operadas e de acidentados em vários hospitais do Rio de Janeiro, com ação igualmente junto aos cirurgiões e enfermeiros militantes naquelas instituições. Olha só que interessante essa informação. Era um espírito que havia sido um cirurgião e que tinha como um dos trabalhos estar nos hospitais influenciando médicos. Numa época que nós estamos vendo aí médicos com comportamentos totalmente, né, execráveis, nós também temos missionários que justificam essa profissão, que é uma profissão muito nobre, infelizmente visitada talvez, né, por alguns espíritos totalmente desvinculados de qualquer atitude no bem. Mas ele incentivava, ele inspirava os cirurgiões, os enfermeiros, naqueles momentos, talvez, de uma cirurgia difícil, onde o paciente com mérito, onde o médico também, né, um missionário do bem, sintonizavam para uma boa recuperação, uma boa assistência. Isso nós vemos quando nós vamos, por exemplo, fazer uma consulta médica, seja num consultório, no hospital, nós devemos orar muito para aquele profissional, porque naquele momento ele está tratando da sua saúde, estabelecendo parâmetros, procurando fazer um diagnóstico talvez difícil, procurando um tratamento que te traga alívio, que te traga bem-estar. Então nós devemos orar para que ele seja bem intuído, bem inspirado naquele momento, e às vezes ele nem se dá conta que do nada ele tira um diagnóstico difícil e sente-se até envaidecido por isso, né? Sem contar que tem todo um lado espiritual que pode e deve auxiliá-lo e que nem sempre ele dá conta. É importante a gente saber disso porque se temos no lado vicioso o quadro social e espiritual, no lado moralizado também. Quando você está fazendo a sua profissão, mas a minha profissão é muito simples. Eu trabalho, às vezes, com algo muito comum. Não importa, se você faz aquilo com sentimento do bem, você está também ligado a correntes mentais superiores e pode, numa palavra, num aceno, num sorriso, transmitir vibracionalmente aquilo que a pessoa está buscando ou necessitando e que é encaminhada para você. O mais importante é sabermos que, como dizia Paulo de Tarso, nós trazemos nuvens de testemunhas para o bem, para o mal, para a indiferença ou para o trabalho ativo. É notável que, penetrando no antro acima referido, nenhum mal-estar nos atingisse. Sentíamos-nos envolvida como que numa redoma de muito tênue neblina invisível aos olhos inferiores em vibrações. Então, ela protegida por esta membrana, por este escudo vibracional que ela conseguia manter pela integridade moral que tinha e pela conexão com esse mentor espiritual, ela adentra esse bar, essa taberna espiritual de características muito infelizes. Parece que os espíritos caritativos que visitam tais locais se imunizam previamente a fim de resistir aos choques vibratórios de entidades maléficas que neles volunteiam e imunizam também seus médiuns. É como se ela estivesse vacinada contra os vibriões mentais que aqueles espíritos daquela região, daquele espaço, pudessem influenciá-la. Frequentemente, visitamos esses covis em espírito, com nossos tutores espirituais, e nunca nos ressentimos de quaisquer depressões ou excitações nervosas do dia seguinte, o que deixa de acontecer quando aí vamos sós, pretensiosamente, supondo estar à altura de executar tais serviços, desacompanhada de vigilância maior.
E também acontece com aqueles que vão por afinidade, que gostam desse tipo de atividade, que gostam desse tipo de conversação sem nenhum tipo de proveito, de alimentar vício. Então, eles desdobram, vão para essas regiões espirituais à noite, e quando voltam, trazem impressões muito desgastantes para o corpo físico, que não geram saúde, que não geram harmonia, que não geram desempenho, vontade de viver. Eles entregam seu fluido mental, seu fluido vital para esses espíritos animalizados e retornam trazendo toda aquela intoxicação vibracional que aquelas almas, que aqueles espíritos promanam. A estes e a seus côngenes deve a Sociedade do Rio de Janeiro, perdão, eu pulei aqui um parágrafo, as entidades desencarnadas, entrevistas na dita taverna, bebiam aguardente e cerveja, devoravam comestíveis avidamente, fumavam, jogavam cartas e dados, brigavam, discutiam, insultavam-se, esbofeteavam-se, mimoseavam-se com epítetos de baixo calão. Nosso guardião invisível, até para nós mesmos, embora continuássemos certos da sua presença pela segurança que sentimos através das intuições com que se fazia entender, as quais ouvimos como se tratasse da sua voz, explicou-nos. Antes da gente entrar na explicação, a gente pode falar assim, mas como é que vai ter tudo isso no mundo espiritual? Lembremos, o mundo espiritual, ele é um mundo muito mais sensível à mente. Se o nosso mundo, nós com o nosso pensamento, criamos, geramos e através dos nossos braços nós construímos, para os espíritos os braços são um pensamento. Aquilo que ele pensa, quanto mais força, forma ele der, mais realidade aquilo se torna. Então eles tinham nessa taverna bebidas, cigarro, jogo de cartas, todo aquele comportamento das almas sem nenhum comprometimento com algo mais sério. A estes, agora sim, né? E a seus congêneres deve a Sociedade do Rio de Janeiro grande percentagem dos acidentes verificados diariamente nas vias públicas e pelos domicílios particulares, atropelamentos, quedas, braços e pernas partidos, queimaduras, suicídios e homicídios. E aí ela faz um adentrozinho, ó, em se tratando de homicídio, será bom considerar que a vítima estaria resgatando um débito do passado que o seu próprio inimigo de então, ao qual teria ofendido, poderá ter sugerido o ato deplorável ao homicida. Aquela criatura que morre, né, de uma bala perdida, de uma confusão, de alguém que atenta contra a vida dela, sem que ela tenha feito nada. Para despertar essa animosidade, ela resgata um passado. Ela estava no momento da sua passagem e não demandava a ação de ninguém para que ela encontrasse esse momento. Esses que se candidatam a ser instrumentos da lei é que se responsabilizam cada vez mais pelas atitudes que se expõem. Este, todavia, deixa ela, né, se deixou influenciar a tal ponto por um agente exterior, é porque nutria sentimentos igualmente inferiores, pervertidos. Prestou-se a ser, portanto, a pedra de escândalo e responderá rigorosamente pelo ato cometido perante a lei de Deus. Então, nós vemos que há pessoas injustas, há injustiça, mas não há injustiçados. Aquele que não fez nada para o escândalo, mas padeceu por ele, resgatou e se libertou. Aquele que foi motivo, infelizmente, se candidata a responder penosamente à lei de Deus. Brigas, escândalos, confusões domésticas, assaltos. Então, são espíritos que
promovem, que incentivam todas as atividades inferiores da sociedade do Rio de Janeiro, já que este lugar ficava sob ou nas dimensões da própria cidade. É a atmosfera em que vivem e se agitam, porque já eram afins com ela antes de passarem para a vida invisível. Então, aquelas almas já agiam dessa forma, eram maliciosos, gostavam de instigar uma briga, não fugiam de uma discussão, eram pessoas que querem fazer justiça com as próprias mãos, que não valorizam, né? Nós comentamos isso antes do estudo, que o Sermão da Montanha talvez seja a proposta mais desafiante para o espírito, né? Você ser brando, ser pacífico, ser misericordioso. Hoje nós vivemos numa sociedade que quer fazer justiça com as próprias mãos, de qualquer forma, que quer liquidar um irmão, que quer matar o outro porque está em erro, ou porque o seu comportamento foge daquilo que eu julgo normal, como se eu tivesse uma compreensão do que é normal e daquilo que não é. Toda vez que nós fugimos da misericórdia, e a misericórdia é colocar o coração na miséria do outro, compreendendo o outro como filho de Deus, como alguém que tem os mesmos direitos à evolução, ao crescimento, à existência, e que é carente do nosso respeito, é carente da nossa oração, independente do caminho que ele esteja tomando, que isso fique bem claro. Toda vez que eu fujo disso, eu falto com a lei de misericórdia. E somente aqueles que são misericordiosos, né, que herdarão a terra. É o que constantemente inspiram, sugerem e incitam, encontrando no homem um colaborador passivo que facilmente se deixa dominar por suas terríveis seduções. O que acontece nesse momento, né, que a gente falou antes e que estamos presenciando uma sociedade extremamente violenta, extremamente agressiva, desrespeitosa? Nós temos dentro de nós ainda, né, esse tipo de sentimentos, mesmo que adormecidos, mesmo que um tanto quanto domesticados, eles ainda existem. Enquanto, né, encontramos pessoas que instigam o crescimento da animosidade, da indiferença para com aqueles que são socialmente ou têm um comportamento diferente, ou porque são de outra raça, ou porque são de outra escola religiosa, nós nos sentimos representados e trazemos à tona novamente esses sentimentos. Isso é muito ruim, porque na pergunta 549, se não me engano, do Livro dos Espíritos, nós temos a resposta dizendo que nós somos responsáveis pelo mal que surge do bem que deixou de ser feito. Então, quando eu influencio alguém a tomar uma atitude agressiva, que é o que esses espíritos fazem, instigam, eles são corresponsáveis por todos os crimes, por todas as ofensas, por todas as mágoas que geraram em alguém. E isso mostra a nossa responsabilidade como religiosos, porque se somos pessoas que acreditam em Deus, que têm consigo uma consciência que a vida continua, que nós vamos continuar dando sequência às nossas atividades como espíritos, vamos continuar em crescimentos e reflexões. Eu estou influenciando as pessoas quando elas leem na minha vida e no meu comportamento a minha própria fé, a minha vontade, a minha transformação. Então, se isso é positivo, se eu consigo influenciar de forma benéfica as pessoas, eu tenho mérito por isso. Mas, se em contrapartida, eu sou aqueles que levantam a bandeira à indiferença, ao sectarismo, ao partidarismo, né? Quando a gente se torna pessoas extremamente desrespeitosas com o outro porque pensa diferente, porque veste uma camisa diferente, porque torce para um time diferente, porque tem um comportamento ideológico diferente, quando eu não consigo ver
nessas pessoas, criaturas iguais a mim, o que eu acho que eu sou? Diferente por quê? Privilegiado por quê? Se todos somos filhos de um mesmo Pai. Se Deus vê o mundo com os nossos olhos e também através deles. Não há diferença, somos todos irmãos. Então eu não posso de maneira nenhuma levantar uma bandeira a eliminar aquele que fez mal, a executar aquele que está fora da sociedade, que não pode mais conviver. Eu tenho que orar pela sua remissão, pela sua recuperação, porque para que essa encarnação lhe seja válida. Se nós que temos esse conhecimento não formos os primeiros a se portarem desta maneira, o que esperar da sociedade? O que esperar do mundo de regeneração se eu não implanto essa ideia da regeneração? Se eu não começo a olhar para aqueles que estão lá na Cracolândia, como falamos, como espíritos doentes, como irmãos nossos, muito queridos, que estão enfermos e que serão espíritos de luz um dia, talvez na frente nossa, porque podem despertar e caminhar de forma muito mais rápida, enquanto a gente vai na hipocrisia e na indiferença, ficando para trás. Então, cuidado com esses posicionamentos extremistas, violentos, difamatórios. Que pensemos mesmo, mas com misericórdia, como Jesus nos ensinou, para que a gente não venha a ficar à margem de todo o processo evolutivo da própria sociedade. A infelicidade alheia é o espetáculo preferido dos espíritos inferiores. Causar infelicidade, mágoa, ferroar as pessoas, julgar o comportamento, debochar. Olha quantos posicionamentos doentes. Provocam 1000 distúrbios nas sociedades, nos lares, pois se divertem com a prática de malefícios. E a gente pergunta, mas, meu Deus, eles entram na minha casa? Entram. Entram porque o meu pensamento e daqueles que vivem conosco abrem-lhe as portas, convida-os para conviver conosco, fazem um banquete para que eles sintam-se à vontade. E essas almas, né, totalmente desvinculadas de qualquer proposta superior, que querem realmente ver aquilo pegar fogo, né? Se é um princípio de discussão, se é um princípio de desentendimento, eles vão ali, estimulam para que isso não acabe e continuam fazendo, promovendo as suas ideias infelizes, o seu comportamento doente, tornando cada vez mais doente a nossa sociedade. Se a gente quer e espera uma sociedade melhor, comecemos a viver nela, a plantar essa ideia, a olhar os outros como irmãos, aqueles que estão acima, mas também aqueles que estão abaixo, que tombaram moralmente, aqueles que têm preferências diversas da nossa. São pessoas boas, porque Deus não desiste deles, de forma alguma, não desiste de nós. Por que nós vamos desistir? Aonde está a nossa maturidade espiritual? Nós vamos parar nesse ponto, nessa reflexão, que esse é um capítulo muito profundo. Não é à toa que ela encerra o livro com ele. E ela também nos dá vacina contra esses tipos de espírito, essa classe de espíritos. Vamos agradecer a Deus por esse momento. Vamos ligar o nosso pensamento ao mais alto. Parar de reclamar da vida. Agradecer um pouco mais. Olhar para as pessoas diferentes de nós, porque nada e ninguém é igual a ninguém. E ver nela o reflexo do Criador. Por mais que seja difícil que essa luz brote nela, também é difícil brotar em nós. Nós também carregamos grandes dificuldades. E estamos todos no mesmo barco, porque nivelados
vibracionalmente, não há ninguém superior. E aquele único que foi superior e que passou por aqui nos ensinou a não julgar e a ver em todos nós, principalmente em nós, uma semente que um dia dará grandes frutos. Abençoe, Senhor, esta reflexão em nossas vidas. Abençoe os nossos irmãos do Lar Cristão Paulo de Tarso, que recebam a vibração também de carinho e de amparo de cada um de nós. Que possamos, Senhor, guardar conosco profundamente esta experiência, para que não venhamos fora do corpo físico fazer conexões infelizes com o mundo espiritual inferiorizado. Que possamos estar à altura dos benfeitores que nos querem bem, para que, crescendo espiritualmente, possamos vir a dar frutos e, dando frutos, como o Dr. Bezerra, alma iluminada, lembrar daqueles que estão caídos como irmãos muito queridos, que também merecem nosso amparo, nossa oração, nosso respeito. Abençoe-nos, ó Pai, dai-nos um fim de semana tranquilo e um início de semana promissor, com grandes desafios para o espírito e com grandes conquistas para a alma que busca, acima de tudo, vencer a si mesma. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado a todos que estiveram presentes, aqueles que depois acompanham através da gravação que a gente sempre deixa no YouTube, né? Nós agradecemos o carinho das pessoas